Senhoras e senhores, muito boa noite. Antes da gente começar aqui a nossa live, eu gostaria de saber se vocês estão nos ouvindo bem, se o áudio está chegando direitinho. Vamos colocar um joinha aí. Quero saber de vocês se vocês estão ouvindo a gente, Testando, ok? testando a voz do Isso, Thiago também. Todo testando. mundo confirma aí a voz de nós, né? Tanto da Priscila como do Thiago, né? Ver se vocês estão Sim. nos escutando aqui. Ok. Enquanto isso, eu estou acompanhando aqui os comentários de vocês através do nosso canal do YouTube e também no Facebook, que estamos realizando agora a transmissão. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas, para mandar os comentários. Enfim, estamos aqui hoje nessa estreia de live semanal que vamos estar fazendo todas as quintas-feiras. O horário vai variar entre 8 horas da noite ou 9 horas da noite, dependendo da disposição dos nossos convidados. Bom, gostaria de saber se está o áudio ok para a gente começar a nossa live. Vamos ver aqui os comentários. Sim, escutando. Muito obrigada, gente. Silvio, muito obrigada, Fernando, Diego, Ricardo. Muito obrigada aí pelos comentários, pela participação de vocês. E vamos começar então a nossa live. Então, oficialmente, sejam muito bem-vindos à live dos Investidores Online, a sua plataforma de cursos sobre investimentos aqui no Japão. E agora, com o canal liberado para todos, para estarem sabendo um pouco mais sobre Bolsa de Valores, Forex, enfim, vários ativos que vamos estar falando. E esse mês a gente dedicou especialmente para falar de Bolsa e Forex, esses dois ativos que são muito conhecidos e que muitas pessoas têm curiosidade de saber e aprender, né? Então, hoje, o nosso convidado especial, ilustre, aqui, Thiago Sano, que vai abrir agora essa série de lives que vamos estar fazendo todas as quintas-feiras. Ok? Então vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de apresentar aqui, para quem não conhece ainda, o Thiago Sano, que eu acho muito difícil, mas uma breve apresentação aqui sobre ele. Ele que é investidor, ele que é professor, palestrante, empresário, enfim. Thiago Sano, muito prazer por estar aqui com a gente hoje, participando Aí, dessa live. aí, obrigado. Ok, minha gente. Bom, tema da nossa live de hoje são os piores erros cometidos por iniciantes na Bolsa de Valores. Então, vamos começar aqui a nossa live e eu gostaria também da participação de vocês. Podem mandar perguntas, fiquem à vontade dentro do tema de Bolsa de Valores hoje. Então, vamos lá. Para quem não conhece, para quem não sabe o que é, para quem caiu de paraquedas aqui nessa live hoje, Thiago Sano, Sim. vamos lá, explica para gente o que é Bolsa de Valores. Ok, gente, vamos lá, né? Para começar, né, comente aí embaixo se vocês conhecem sobre bolsa de valores. Para quem falou nunca escutei, comenta também. Para quem já opera, deixa comentado também, tá bom? Mas vamos Sim, começar. Bolsa de valores, o que é bolsa de valores, tá? Para ser bem simples, tá? Nesse ponto, bolsa de valores é assim. Todo mundo conhece empresas grandes como Toyota, Honda, né? Pode ser Facebook, Apple, não tem problema. Essas empresas, né? O que acontece? Todas essas empresas, né? Que nem aqui no Japão, as empresas é chamada de Kabushiki Gaisha, né? Kabushiki Gaisha. Kabushiki é ações, no caso, né? Então, o que acontece? Essas empresas, eles colocam, né, ações dela à venda no mercado de bolsa de valores. No caso, né? O mercado de corretora, no caso, corretagem. Então, o que sim. acontece? As pessoas compram pequena parte, no caso, pequeno direito, no caso das empresas. Em troca disso, as pessoas, no caso, têm direito de participação do lucro dessa empresa. Tá? Sim. Então é isso. Então você compra um pequeno pedaço, no caso, daquela empresa. Em troca disso, você tem direito sobre, no caso, o lucro que aquela empresa tem durante o ano. É isso que é bolsa de valores. E a gente consegue comprar e vender, no caso, no mercado de bolsa de valores, no mercado de ações, no caso. E?
Perfeito, é isso aí, muito obrigada. Bom, e como é que precisa, o que que precisa para começar, Thiago? Ok, bom, para começar, né, você tem que ter uma conta, né, na corretora, no caso, né? Aqui no Japão é chamado de Shouken, né? Shouken, no caso, que ações antigamente era em papéis, no caso, né? Então a Sim, gente ainda tem a palavra Shouken, Ken que é de papéis, no caso, né? Então seria, a pessoa precisa, no caso, de um Shouken Koza, né, que seria uma conta de corretagem, né, para conseguir fazer as compras e vendas. Isso é o que precisa, né, no caso, para você ser um investidor, no caso, na Bolsa de Valores. E hoje em dia qualquer pessoa consegue ter uma conta em corretora, né? Muito fácil, né? Isso eu estou falando no caso para quem quer investir no caso direto, né? No direto do mercado, no caso de bolsa de valores. Para quem quer investir, né? No caso através de bancos também é possível, né? Mas os bancos eles vêm de fundos, no caso, né? Que é uma outra coisa. perfeito. Ok. Tem alguma restrição para quem Sim. quer começar? A bolsa de valores, Sim, qualquer pessoa, desde dona de casa, né, até no caso, até na verdade, se os pais permitirem, né, os mais jovens também podem ter as contas, no caso também, de corretora para estar fazendo um investimento. É mesmo você sendo um estrangeiro, desde que tenha o Jumio aqui no Japão como residente, vocês conseguem ter, no caso, uma conta na corretora para vocês estar operando. sim. A partir de que idade que a pessoa pode estar começando a Bom, operar? É, como a gente fala, tem que ter a permissão dos pais, né? Então, no caso, a gente fala, no caso que as crianças também, ok, mas se for sozinho, no caso tem que ser de maior, né? Aqui no Japão, de Sim, maior é a partir de 18 anos, no caso, né? Então, a partir de 18 anos, vocês podem ter a conta, no caso, sem pedir para ninguém, você mesmo pode estar operando. perfeito. Ok. Bom, então a gente sabe que qualquer pessoa residente aqui no Japão pode estar começando, né? Se for pessoa física ali a partir dos 18 anos. Enfim. E o que mais precisa, Thiago? Precisa. Bom, precisa do principal, né? Precisa do din-din, né? Sem dinheiro, vocês De não conseguem capital. investir, no caso, na Bolsa de Valores. É que a gente fala em Sim. investimento, né? Então, a gente tem que ter alguma Sim, coisa para estar aportando. exatamente. Tem um valor mínimo para começar? Ah, sim. Bom, falando de bolsa de valores, né? Existe N empresas, no caso, né? Tem empresas que você pode comprar a menos de 10 mil ienes também, mas tem a maioria das pessoas quando quer comprar empresas, né? Elas querem comprar Sim, aquelas empresas mais conhecidas, né? Então, sim, se a gente for citar algumas empresas que não são tão caras, mas que você pode estar investindo, né? Que nem o ano passado eu fiz praticamente meu salário com a empresa Yamada, no caso, né? A empresa Yamada, com menos de 50 mil ienes você compra, no caso, é um lote da empresa. Nem tem outras empresas também, né, que você comprar mais em conta também. Mas se você tiver, por exemplo, 50 mil ienes, você consegue investir em variedade, tem várias opções, no caso, para você estar investindo. sim. Então, cada empresa ali tem o seu valor listado na Isso bolsa, na né? bolsa tem N Sim, valores. perfeito. Então, a partir de 50 mil ienes aí, a pessoa pode estar começando na Sim, Bolsa até de com menos, né? Valores. Mas para falar Sim, para comprar uma boa empresa, pelo menos uma, né, empresa mais tranquila, né? Então, sim, 50 mil sim. ienes, para não comprar aquelas empresas, né? Não vou falar lixo, mas aquelas bem, né? Então, tomar É, cuidado com essas sempre tem, empresas. né? Sempre tem as Ah, que não valem tanto a pena, é verdade. ah, Bom, e agora que eu quero saber um pouco mais da sua história, Tiago. Conta pra gente como você descobriu a Bolsa de Valores, né? Porque eu sim. acredito que há 15 anos atrás, quando você Sim, começou, sim. até mesmo informações dentro da internet era muito escassa, né? Era Não, pouca informação, não é igual hoje. uhum, Como é sim, que foi essa descoberta da Bolsa de Valores? sim. Conta pra gente. Ok, vamos lá. Né, eu comecei, né, a investir em plena crise praticamente, né? Mas antes de eu fazer um investimento, eu estudei, no caso, sobre bolsa de valores, como funcionava a bolsa de valores, ainda quando era mais novo. Quando eu pensei em ser investidor aos meus 15 anos, comecei a ver as possibilidades, né? Sim, Infelizmente, em volta de mim não tinha ninguém, nenhuma pessoa, nenhuma única pessoa que investia em bolsa de imagino, valores. imagino. Né? Sim. Isso quando meus 15 anos, né? Já faz quantos anos? Faz 22 anos? 20 anos atrás não tinha ninguém em volta de mim, né? Mesmo japonês, brasileiro, não tinha ninguém, né? Investindo, Sim, no caso, em bolsa de valores. Os livros que eu peguei para ler era mais sobre investimento de imóveis, porque era o meu interesse principal. sim. A partir do momento que eu comecei a estudar sobre investimentos, eu já conhecia como funciona o sistema,
Porém, né, nas palestras, no caso, os professores, né, das palestras que eu fui, no caso, a maioria das pessoas, como foi do ramo investimento em imóveis, muitas pessoas eram contra, no caso, investir em outro tipo de ativos, como bolsa de valores, forex e assim vai indo, né? Então, Sim. para eles, falava que investimento de imóveis valia a pena, o restante não. Então, eu tinha muito tempo, por muito tempo, isso dentro de mim, né? Bolsa de valores é Sim, arriscado, por quê? sim, Até eu entender que aquele todo o pessoal que falou que não vale bolsa de valores, no caso, investir a pena, não vale a pena investir em bolsa de valores, né, seria aquelas pessoas, né, que tinham investido, no caso, quando a bolha estourou no Japão, o Babu, sim, que a gente chama no caso, né, porque muitas pessoas comprou lá na alta, né, e a bolsa de valores do Japão, né, que era acima de 40 mil, no caso, nunca mais voltou o Nikkei Reikin até lá. Né? Então, o que acontece? Muitas pessoas que investiram no topo, né, da história, sim, né, perderam muito dinheiro na bolsa de valores. Então, esses sim. pessoal mais velho que me ensinaram sobre investimento de imóveis já me colocou aquele medo, né, falou, não vale a pena, né? Então, Foi a bolha de 1990, aquela época? isso, esse Foi, para né? provocar, isso, Sim, ok. né? E daí teve esse e tem também a segunda bolha na bolsa de valores que é de 2000 para depois, né? Sim, Do dot-com que a gente fala, né? Que é todas as empresas, que no caso que era de internet, valorizou muito e depois sim, despencou de uma vez. Né? Então, eles passaram por duas crises na Bolsa de Valores, praticamente, né? E essas duas crises, no caso, já traumatizou, né, a sim, maioria das pessoas que investia. Então, isso, de certa forma, né, no caso, trouxe, no caso, um medo para o pessoal. Né? com Mas o que certeza. acontece? Eu sou meio teimoso, né? Eu sou meio Uhum, teimoso, né, para tudo na vida. Tudo que as sim, pessoas falavam que não era possível, eu fui atrás para descobrir se realmente era possível. Né? Eu demorei um pouco mais para investir em bolsa de valores, porque eram muitas pessoas falando não, né? sim, Então, falei, bom, eu vou pelo menos estudar, conhecer o conteúdo. Então, eu estudei por vários anos, né? Quando a gente fala vários anos, desde os meus 15 ao certo, até eu falar, não, vou investir em bolsa, que seria dos 22 anos que eu comecei, né? Então, o sim, que acontece? Foi 7 anos, não estudos aplicando, mas lendo livros, palestras e assim vai indo. E, no caso, quando eu falei, não, eu vou investir, é porque eu entendi, né, como funciona o negócio e por que que as pessoas falavam mal também do sim, negócio, porque tinha pessoas que falavam bem também. Né? sim, O ponto é, né, qualquer comércio, quando as pessoas compram as coisas mais baratas, né, um comerciante assim, compra, por exemplo, uma água por Riachuelo, né, e vende por Riachuelo, né? sim, Bolsa de valores, eu vi que é a mesma coisa, não muda sim, nada. Quem reclamou é porque comprou a água por 500 ienes e depois ninguém quis comprar por 500 ienes. Né? Então eu sim. falei, bom, se é isso, se é na verdade, né, é analisar as empresas quando ela está barato, né, e vender quando ela está caro, não é tão difícil assim. E eu gosto muito de números, né? Sou meio Sim, doido por números. Então, o que acontece? Eu fiz análise fundamentalista, que a gente chama, né, nesse sim, mercado, sim, que seria analisar os números das empresas, quanto que ela fatura, quanto que, no caso, a previsão de lucro que ela vai ter, quanto de dívida que ela tem, né? E tudo isso, né? Então, o que acontece? Quando a gente faz essa análise, a gente fala, opa, tem oportunidade. Então, sim. eu aprendi que bolsa de valores a gente entra no caso, quando todo mundo tiver em pânico. Hum, E quando que eu esperei para começar? Né? Foi o pânico de 2008 para 2009. Né? Eu esperei alguns anos até acontecer isso. Quando estava aquele pânico total, eu falei, vou entrar. E assim foi, no caso, minha primeira, né, tentativa nesse mercado de bolsa de sim. valores. Ah, então teve um tempo que você esperou, estudou, analisou para poder investir. Sei, Então com foi certeza. tudo bem É, calculado e planejado. tem assim, né? Que nem uma live que fiz com os Sim, investidores, né? Que a gente falou, eu sou daquele tipo que aqui no Japão a gente fala, né? Ishibashi, que é, no caso, sim, ponte de, no caso de pedra, né? Eu vou sim, batendo, 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 para ver se realmente está firme para depois ir. No caso, sim, então, sim. tudo que eu faço na vida, eu só faço com certeza, né? Enquanto eu tiver Uhum, dúvida, eu não faço. Né? Então, no caso, a partir do momento que eu falei, não, entendi como isso funciona, agora falta, no caso, na prática. Né? Tudo falta prática. Então a gente tem sim, que praticar, no caso, para ver se realmente é bom ou não. Né? Então certo. eu fui aquela experiência, falou, já que todo mundo falou que não funciona, né? Mas existe pessoas que ficou rico com isso, tem pessoas que vivem com isso. Falei, bom, eu vou ver minha versão, né? Sim, Então esse foi o primeiro contato com a bolsa.
Tá ótimo, é isso aí. Temos duas perguntas aqui no chat. Vamos lá. Ok, vamos lá. Cleiton Barbosa pergunta, né? Boa Sim, noite, né? vamos Primeiramente. lá. Como faz para criar uma conta na corretora? Qual corretora vocês indicam? Aí, ok, né? É todo o nosso curso, né, que a gente tem é um ensino em base da corretora SBI, né? Por motivos que eu comecei por lá. Na verdade, quando eu Sim. comecei na época, o NetBank do SBI estava começando, então já na época eu já vi as vantagens das corretoras online. E na época não era tão conhecida como hoje é, não era essa mega empresa que hoje é, mas eu comecei praticamente, né, dessa forma nos NetBank. Então vocês conseguem abrir as contas online, né? Não vou falar que no caso não tem burocracia, porque tem. No caso, né? É meio difícil, na verdade, para estrangeiro abrir a conta. Por isso que a gente tem suporte dentro do curso. Sim, Tem muitas pessoas que às vezes falam, então, tentei abrir a conta, não consegui, né? Por isso que quero entrar no curso para ter esse suporte e tudo, né? É o que eu falo para todo mundo, verdade. né? Se você não domina o japonês, né? Entra num curso, tenha, no caso, mentores para ensinar você, no caso, a como você abrir a conta, como apertar o botão de compra e Sim, venda, né? Analisar tudo, porque no caso você vai perder muito mais dinheiro, no caso, tentando, né, se virar lá dentro, né? Um botão que você aperta ali errado, né, já era seu dinheiro, né? Então, eu sim. aconselho as pessoas a ter um mentor, entrar na escola, por isso que a gente ensina, no caso, como que as pessoas podem abrir a conta. Então, claro que você mesmo pode ir lá na página do SBI, né? Você, no caso, pesquisar como abrir a conta, né? Você mesmo pode fazer, né? Mas como nós estrangeiros, né? Tem um nome mais comprido, tem várias dificuldades diferentes de japoneses, né? Então, aconselho vocês, no caso, ter um suporte, no caso de quem entende. Perfeito. Então vamos lá. Mais uma pergunta Ok, aqui vamos lá. do Renato Nenoque. Muito obrigada Ai, pela bora lá, meu corretor. participação. Ai, Renato participando aqui. Para ter um salário de fábrica, sim. quantos em dinheiro preciso investir? Ah, ok. Bom, muitas perguntas isso, né? Porque as pessoas são doidas de repente se largar o emprego que tem, né? Tirando o Renato, claro, né? Porque ele deve gostar do trabalho que ele tem como corretor. Mas o que acontece, né? Sim, Quando a gente fala ganhar um dinheiro equivalente a um salário, no caso, né? Por exemplo, vai depender, primeiro, né, de quanto que a pessoa considera um salário, né? sim, Tem aquelas pessoas que ganham 200, como tem aquelas pessoas que ganham 1 milhão por mês, né? Diferente, no caso, né? Mas vamos colocar, no caso, uma ideia mais ou menos, né? Há muitos estrangeiros, né? Por exemplo, ganham 200, 250 mil líquido, né? Por mês, se a gente for sim, pensar entre 200 e 250 mil. Né? Se a gente for pensar 200 a 250 mil, né? Primeiro, vai depender, né, no caso, da sua experiência que você tiver. Você nunca vai conseguir, no caso, falar, eu sou leigo, mês que vem, no caso, vou sair da fábrica, vou começar a viver de investidor de bolsa de valores. Não, não funciona. Não é assim. A gente não vende ilusão, não vende mágica, tá? Eu considero o investidor como uma profissão também. É claro que no caso, né? Eu não preciso literalmente ficar ali o dia inteiro como uma profissão, né? Mas no caso você precisa estudar, praticar, sim, pegar experiência. Então, de certa forma, é uma profissão também, né? Então, leva tempo, né? sim, Então, mesmo você tiver dinheiro, né? Vamos fazer de conta. Mesmo se você tiver, por exemplo, 10 milhões de ienes para começar hoje, tá? Você não vai conseguir, no caso, sobreviver do mercado se você não tiver conhecimento e experiência. Então, não sim, é questão de valor, no caso, tá? É questão, no caso, do conhecimento, né, e experiência que você for ter dentro do mercado. Por exemplo, tá? Hoje, né, com 300, para me tirar, por exemplo, média que eu tenho ali, né, que eu falo com os alunos, 280 mil ienes, mais ou menos, que eu tiro como meu salário do mercado, né, que eu tinha colocado como meta, eu preciso de um capital mais ou menos de 3 milhões de ienes, né? Então, o que acontece? Mais ou menos, né? 10% do meu capital, que no caso, eu busco, no caso, né? Então, no sim, caso, se eu vou ganhar 300 mil ienes, eu tenho que ter 3 milhões de ienes, né? Então, isso seria para mim que já tem experiência, né? Que eu consigo sim, fazer isso durante todo esse tempo, todos esses anos, constante, né? sim, sim, Se as pessoas falarem, então, não é possível ganhar 10 milhões no mês? É possível, mas não é uma coisa que a gente pode falar, eu vou conseguir todos os meses. É diferente isso, no caso, tá, gente? Então, quando eu cheguei, no caso, na minha conclusão, né, que nas operações que eu faço, né, às vezes o sim, pessoal fala, bom, Tiago, você tem dinheiro, né, porque você não investe com 30 milhões, por exemplo? sim, Fazendo a mesma coisa, você ganharia 3 milhões por mês. Bom, sim, pelos números, parece que é isso, né?
Mas entra uma outra coisa que só quem investe sabe, que entra o emocional, né? Uhum. É uma coisa, né, no caso, é eu estar operando com 3 milhões. Outra Sim, coisa é eu estar investindo 30 milhões. Meu emocional é totalmente diferente, né? Já tentei operar, no caso, com 30 sim, milhões, tá? Né, porque, né, como empresário, eu tenho mais poder, no caso, financeiro do que muitas pessoas. Já sim, tentei investir com valor altos. Mas o que acontece? Esses valores altos traz algumas oportunidades, claro, mas, no caso, do mesmo jeito que a gente pode ganhar bastante, né? Se você, no caso, errar em alguma análise, você pode perder bastante. Então, acaba afetando o emocional. E hoje sim, em dia, no caso, né? Como no caso eu considero investimento tem que ser uma coisa meio automática, que eu não preciso me preocupar muito no emocional, porque eu preciso, no caso, empreender. Eu tenho sim, várias pessoas para treinar, vários, no caso, setores para cuidar. Então, investimento tem que ser uma coisa que eu faço meio no automático, né? Então, hoje em dia, para mim, por exemplo, tirar 300 mil, no caso na bolsa, é uma coisa meio automática. Eu não preciso de esforço, eu não preciso me preocupar muito com o meu emocional, né? Então, concluindo essa parte do Renato, né, que ele perguntou se sobreviver no mercado, né? Eu tenho 15 anos de experiência, no caso, né? sim, E com 15 anos de experiências, né, eu já faço, no caso, essa meta mais ou menos uns 10 anos. Então, já faz uns 10 anos que eu faço isso, né? Então, talvez sim, pode falar que com 5 anos eu consegui fazer isso, mas teve 5 anos muito estudo, um capital de 3 milhões, para conseguir 300 mil mensal. Então, se eu falar no caso com vocês, né, que no caso eu demoro 5 anos porque eu não conheço, como eu falo, não tinha mentor, né, no caso, né, sim, eu que eu estudei no caso, dei algumas cabeçadas no começo também, para até aprender. Mas hoje em dia, né, hoje em dia, se a gente for falar, por exemplo, dos alunos, né, hoje, no caso, o Hiroshi está atrás também aqui da live, está ajudando nós, sim. ele não demorou, nos casos, 5 anos para conseguir o resultado que eu tenho. Na verdade, se for falar de números, né, ele tem resultados até melhores do que eu em proporções de valores de investimentos, no caso, né? Então é possível, você conseguir menos tempos, né? Mas para falar, vou sobreviver do mercado, eu acho que uma experiência de 3 anos, pelo menos, é bom ter. Para pensar em falar, não, eu vou, né, tentar viver do Sim, mercado, né? Pelo menos esse tanto de tempo precisa, né? Porque muitas pessoas se arriscam, por exemplo, ganha 1, 2, 3 meses. Tiago, eu consigo ganhar dinheiro aqui, vou largar a fábrica, já larga a fábrica, esgotou, vai lá e vai e perde tudo. Por quê? sim, Porque enquanto você estava trabalhando, você tinha aquele salário tranquilo ali, aquela bolsa de valores, a renda adicional que você tinha ali, era um extra, no caso. Então você estava operando de boa, né? Já quando você largou tudo, o emocional muda. Você agora tem que tirar sim, o sustento no caso da bolsa de valores. Você entende como o emocional é diferente? Então, total. esse é o motivo das pessoas acabar perdendo dinheiro na bolsa de valores, né? Desde que ele Sim, coloca essa pressão que ele tem que tirar todo mês ali o dinheiro, isso acaba atrapalhando. E no caso, o mercado, a gente chama que o mercado é vivo, ele vai para cima, para baixo, para cima, para baixo, né? Então, para você sim. garantir todo mês sem falta, é uma coisa muito difícil, né? Com certeza, né? E é algo imprevisível, né? A gente nunca, Não, nunca sabe o que que pode acontecer. com Bom, certeza. eu gostei aqui da pergunta da Milena, Ok, vamos lá, Milena. que é um pouco polêmica. Hum, Vamos lá. vamos lá. Milena Nagassa, ela pergunta o seguinte: por Sim, que todo mundo que ganha, entre parênteses, na bolsa, sim, dinheiro na bolsa, sim. começa a vender curso? Ok, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, É, Tiago. Qual que vamos lá. é Sim. a Ah, questão? ok, vamos lá. Bom, no meu caso, né, Sim, não sei até que ponto as pessoas, né, que tá hoje na live me conhece, né, no caso, né, sim, nesse ponto, tá? Mas eu comecei no mercado japonês, no caso, né? sim. Então, o que acontece? Eu, como investidor, no caso, né, no começo, desde os meus 15 anos, fui estudante, né, de palestras, seminários e cursos. Eu comecei a dar palestras, cursos sobre investimento de imóveis ao meu 22 anos, né, no mercado japonês, Sim, né? Eu ensinava sobre imóveis, né? A partir do momento que eu consegui ter um resultado de bolsa de valores, né, que no caso para muitos era uma coisa muito interessante, né? Falar, uau, você já consegue tudo isso, né? uhum, Então, as pessoas começam a falar, poxa, Thiago,
você consegue tudo isso? Eu comecei, no caso, a aproveitar meus alunos japoneses que estudavam sobre imóveis e comecei a ensinar, no caso, para eles também sobre bolsa de valores. Falei, bom, vocês aproveitam o aluguel que você está tendo todo mês, investe, no caso, no mercado de bolsa de valores, e você consegue rentabilizar mais, né, no caso, sua carteira. Porque quando a gente fala de investimento de imóveis, né, quando a gente fala de investimento de imóveis, a gente busca, no ano, 10 a 15% na média. Quando a gente entra no mercado de bolsa de valores, os números são diferentes. Como eu, por exemplo, busco isso no mês. No caso, a gente faz 10 a 12 vezes mais na bolsa de valores. Claro Sim, que com valores diferentes, no caso, né? sim, Proporções diferentes. Então, a partir desse momento que eu comecei a ensinar para os japoneses, né? sim, No caso, por causa que eu já era, no caso, palestrante, né? Então, no meu caso, eu aproveitei já meu conhecimento para passar mais conteúdo, né? Se sim. for falar, né? Se for falar no caso da comunidade brasileira, como alguns já sabem, eu já tentei algumas vezes quando mais jovem, né? Ensinar para a comunidade, até era gratuito. No começo, todo o meu conteúdo era gratuito, mas pelo fato das pessoas não dar valor em conteúdos gratuitos, né? Diferente de hoje, consigo me expressar um pouquinho melhor em português. Antigamente era terrível o meu português, as pessoas falavam, você não fala nem português direito, você quer me ensinar o quê? Eu falei, poxa vida, estou ensinando de graça, né, a minha experiência, e as pessoas não dão valor. Então, desisti uma vez da comunidade, né, eu fui Uhum. empreender, né, eu se tornei empresário, mais conhecido, e depois, né, de tantas pessoas me perguntar como você teve sucesso, Thiago, eu comecei a ensinar de novo. Né, voltei a ensinar em 2017, praticamente, mais em público, assim, né? Porque eu só ensinava para aqueles lá que me procuravam, Thiago, como você consegue? Daí eu falo, bom, Sim. eu posso fazer curso particular, então fazia curso particular em casa, né? De um a Uhum. um, às vezes dois, três, quatro, né? Mas foi surgindo muitas mais pessoas, pessoas procuraram curso online, porque eu sou de Mequinha Suzuka, então as pessoas Sim. falavam, não, Thiago, Suzuka é muito longe. Mas Uhum. tinha aqueles lá que era interessante, interessado no assunto, que vinha de Shizuoka, vinha de Tóquio, o Hiroshi mesmo veio de De Hiroshima. Hiroshima. Então, o que acontece? Eu vi que Uhum. muitas pessoas, como têm interesse de mudar de vida, vinha de longe. Porém, tem muitas pessoas que eu decidi criar o curso online praticamente quando uma pessoa de Nagoya me falou, é muito longe de Suzuka, por isso que eu não vou. Nagoya, né? Nagoya, Uma Nagoya. horinha de expresso. Não, às vezes nem expresso. Bom, é 40 minutos de carro, gente. Sim. 40 minutos de carro. É muito longe. Uhum. Eu falei, poxa vida, né? Então, Uhum. vamos tentar criar um curso online para as pessoas terem um pouco mais de acesso, mais fácil, né? Por isso que, no caso, eu entrei no mercado, no caso brasileiro, né? No caso, nos DKC aqui no Japão, para dar curso, no caso, tá? Sim. Mas o que acontece? Meu curso nunca foi minha renda principal. Meu curso nunca vai ser minha renda principal. No caso, eu sempre colocava isso, né, no caso, como, no caso, para mim, né, uma renda extra, né, mas no começo com o pensamento de ajudar. Por que ajudar, Tiago? Se você cobra, se é um trabalho, no caso. Vamos lá, por que eu falo ajudar, né? Porque o mesmo curso que eu dou para vocês, no caso, com um valor pequenininho, como eu falo pequenininho, porque no mercado japonês, né, o mesmo curso que eu dou para vocês, no caso, é cobrado um zero a mais. Ah, com Entende? certeza. Então, o que Verdade. acontece? Os cursos que eu dou para japonês, que eles me pagam 500 mil, 1 milhão, dependendo, eu passo para você por 50 mil sempre. Por isso que eu falo que estou ajudando, no caso, né? As pessoas a ter oportunidade de conseguir chegar nesse mercado, no caso, com suporte em português, tudo mastigado com a experiência que eu tenho para as pessoas conseguir, no caso, mudar de vida, no caso, né? Mas respondendo à pergunta, no caso da menina, né? Muitas Da pessoas Milena, dão sim. curso, né? Muitas pessoas dão curso porque ela não tem resultado, no caso, no seu investimento. A pessoa acaba criando cursos para conseguir, no caso, capital, rendas, no caso para você, para ela mesmo se manter ou ela conseguir usar para investimentos, alavancar o negócio dela. Tá? Então, o que acontece? Conheço vários tipos de pessoas que dão curso. Tem essas pessoas que às vezes não têm resultado, só tem um monte de lábia, quer vender só curso para sobreviver. Tem esse tipo de caso assim. Tem Sim. aqueles outros que já sobrevivem tranquilo como investidor, né?
Mas quando ele se torna só investidor, ele consegue se manter sozinho como investidor, vamos falar, nosso tempo como investidor é muito curto dentro do dia. Sim, Então sobra muito tempo, né? Então tem pessoas que faz como hobby ensinar as pessoas, né? Então tem essas pessoas que não precisa de dinheiro, mas ensina, né? Já aproveitando o tempo no caso livre que tem. É aquele que motiva que a gente tem que às vezes fala, opa, outra pessoa, a gente pode ajudar. O interessante da bolsa de valores, né? Qualquer outro ativo financeiro, é que eu não preciso, no caso, ganhar para você perder ou vice-versa. Eu sim, posso ganhar, eu posso ensinar para 100 milhões de pessoas e todo mundo consegue ter o mesmo resultado, no caso, né, desde que estuda, claro, todo mundo consegue ter resultado positivo, né, ninguém precisa ficar ganhando, perdendo, ganhando, perdendo. Então, eu nunca vou perder porque eu ensinei. Né? Então, sim. esse, no caso, é um motivo, né, no que as pessoas ensinam. Já se fosse diferente, se eu tivesse vendendo, né, por exemplo, como você montar uma imobiliária, eu sou do setor imobiliário, né, montar uma imobiliária, vender todo o meu macete, como no caso do meu pão do dia a dia, né? Aí no caso não Uhum, faz sentido, certo? Não faz sim. sentido isso. Mas, desde que a gente ensina uma coisa que, no caso, não vai me atrapalhar, só vai Uhum, somar, na verdade, né? Ter pessoas que podem falar da mesma língua, né? No caso, sim. mesmo assunto, né? No caso, é mais interessante. Por isso que eu comecei a ensinar as pessoas, né? Que nem meus parceiros, alguns parceiros empresários, né? Que se tornaram empresários junto comigo, são meus ex-alunos, né? Como Hiroshi, Priscila, por exemplo, são, né? Praticamente meus alunos, mas hoje a gente trabalha junto. Né? Então, torna-se pessoas, né, que no caso é interessante a gente conversar do mesma língua, mesmo assunto, e esse que motive a ajudar as pessoas que nos mantêm, no caso, no mercado. Porque se vocês, como eu vou falar, se eu for falar em números, né, a gente, no caso, dá curso, dá palestras, não compensa financeiramente, gente, não compensa. Queria falar Sim. alguma coisa? Não, assim, né? Então, o que acontece? A gente não faz por dinheiro, né? Isso posso ser claro, né? Todo mundo que me conhece, todo mundo que conhece meus números sabe que para mim não compensa, no caso, eu dar curso se for pensar no meu tempo, no caso, né? Mas eu tiro meu tempo para, de certa forma, ajudar a muitas pessoas, tá bom? Perfeito. Ó, Então, o chat tá bombando aqui, tem muita pergunta. ok, pode ir perguntando, tá? Vamos lá, então. Vamos Vamos lá, seguir vai aqui. perguntando, gente. Helena, muito obrigada pela pergunta. Agora vamos para outra do Renato. Vamos lá. Vamos lá. Quanto tempo você acha que dá para começar a lucrar começando do zero? Ok, vamos lá. Aí vamos mais um detalhe. Quanto tempo, no caso, consegue lucrar? Lucrar o quê? Por exemplo, né? Para mim, se eu ganhei Guerra Queen que eu não tinha ali, no caso, já é lucrar, tá? Sim. Mas aí depende do valor que você acha que é lucrar, né? Mas é Uhum. assim, gente, vamos pensar, tá? Todo mundo deve ter alguma conta em alguma conta bancária, certo? O seu Sim. dinheiro parado, né? Eu já estou cansado de falar isso, mas você rende, você tem uma renda ali dentro, no caso, porque poupar, né? No poupar, no caso, dentro de uma caderneta do banco, né? O banco, no caso, é uma empresa, é um Kabushiki-gaisha, tá? Então, quando você, no caso, deixa seu dinheiro, no caso, em alguma conta bancária, né? Você está investindo naquele banco. Porque quando você abrir a conta da caderneta, você não leu, talvez, mas está escrito ali, falando, então, o seu dinheiro que você está deixando aqui com nós, banco, a gente vai usar para o que a gente quiser. Mas a gente garante que quando você quiser tirar, a gente devolve para você. Em troca disso, a gente te dá 0,001% ao ano de juros pelo empréstimo que você está fazendo para a nossa empresa. Tá? Então, o que acontece? Quando você, no caso, deixa o dinheiro na conta, você recebe 0,001%, tá? Ao ano, no caso, né? Então, o que eu acho? Se você tem dinheiro de sobra, não deixa, no caso, parado, em exceto Uhum. tirando a reserva de emergência. Tá? Hoje, como não é um curso de educação financeira, não vou ficar falando, né, o que é reserva de Sim, emergência e sim. tal, tá? Mas é uma poupança que você tem que deixar para caso acontecer alguma coisa, tá? Mas tirando esse dinheiro que você vai deixar de reserva ali, você deve investir tudo. Eu sempre fiz isso. Tirando meu dinheiro de reserva, tudo eu invisto. Por quê? Não compensa deixar parado, 0,001. Se eu consigo ter um rendimento, né, por exemplo, né, de 5% ao ano que seja,
5% aqui no Japão, como tirando a exceção agora que está no meio de uma guerra mundial, no caso, né, praticamente, né? A gente não consegue, no caso, falar de, no caso, que não tem inflação. Tá? Aqui no Japão também está tendo inflação, tá? Mas o normal no Japão é não ter inflação. Então, o que acontece? Num país que quase não tem inflação, quando a gente fala 5%, é 5%. Tá? Não é, você não precisa fazer reajuste da inflação. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente fala 5% aqui no Japão, muitas vezes compensava muito mais do que investir no Brasil ou outro lugar. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente investe 5% aqui no Japão, é que 5% ao ano na Bolsa de Valores, o risco é muito pequeno, porque 5%, por exemplo, muitas empresas pagam de dividendos. O que é dividendos? É aquele direito que você tem de receber, né, no caso, pelo fato de você ter comprado aquela ação daquela empresa. Tá? Então, só de você deixar o dinheiro parado, você ganha, no caso, 5% anual. Né? Então, você só trocou, às vezes, de lugar. Às vezes, um banco paga 5% anual. Então, o que acontece? Você tirou da sua poupança, deixou, no caso, em ações. No mesmo banco, você confia o seu dinheiro no mesmo banco. Mas, aquele fulano que não entende sobre finanças recebe 0,001. Quem estudou, no caso, comprar ações da empresa, ganha 5% anual investindo na mesma empresa. Tá? Esse que, no caso, é conhecimento. E para quem, no caso, gosta de números, joga na calculadora de juros compostos, 5%, no caso, durante 30 anos, quanto que dá. Né? E assim vai. Mas esse, né, no caso, é o motivo que, no caso, eu falo que tem que investir. E, no caso, terminando para responder essa parte de lucrar do Renato, tá? Qualquer dinheiro que você, no caso, colocar na Bolsa de Valores para receber dividendos, você já passa a lucrar, tá bom? Então, na verdade, se você, no caso, começar hoje, tá? E mês que vem, no caso, já for um mês de ganhar dividendos, por exemplo, que esse mês, na verdade, Que é esse esse mês, na mesmo, verdade, né? Marcelo. Se você começar Mês esse de mês, dividendo. Renato, você começa esse mês, no final do mês você já vai ter o direito de receber dividendos, tá? Então, o que acontece? Você já vai estar ganhando esse mês, tá? Se você investir dentro desse mês. Perfeito. Ok? Pode perguntar mais, gente. Vamos lá, a Mai está perguntando aqui, né? Como você sabe, analisa que a Sim? empresa vai subir, que é a hora de comprar? Ok, vamos lá, gente. Como falei, eu faço análise fundamentalista. Vamos entender o que é uma análise fundamentalista. Tá? A gente tem que analisar os números das empresas, no caso, né? Que número das empresas? Quando a gente vai analisar uma empresa, né, conforme eu mencionei um pouquinho, a gente consegue já ter um histórico de quanto que ela teve de renda no passado até hoje, quanto que ela teve de lucro líquido até hoje, e qual é a previsão futura de 2 ou 3 anos, dependendo, no caso, do relatório que a empresa, no caso, ela relata. Então, a gente já consegue ter uma previsão, se ela vai ter uma previsão de crescimento ou não, para começar. E a gente consegue analisar se é uma empresa que tem muitas dívidas ou não. Né? E, por outro lado, a gente também consegue analisar se a empresa está pagando dividendos ou não. Se ela tem uma boa, no caso, projeção de dividendos ou não. Né? E também nos relatórios das empresas, própria empresa, né, que vocês conseguem ter acesso a qualquer empresa, na verdade, se você for hoje, né, por exemplo, na empresa Honda, você entra lá, se você, no caso, for nas informações de investidores, você mesmo consegue acessar tudo as informações que eu estou falando. Vocês vão lá buscar as informações como investidor, e lá vai estar marcado todo o relatório do passado, ou previsão futura. Em base disso, a gente faz uma análise de quanto que a empresa vale hoje, tá? Quanto que ela vale hoje e quanto que ela poderá valer no futuro, certo? Então, o que acontece? Daí a gente vê o histórico do passado também e vê a análise se compensa, no caso, se ela está numa situação agora barata em conta ou não, né? Para vocês terem uma ideia, né? Vocês conseguem estudar nos números para ver se hoje a empresa quiser, no caso, desfazer de tudo, fechar a empresa, se ela consegue pagar todos os investidores, no caso, no valor de hoje, no caso, né? Tem esses, no caso, a gente consegue estudar isso também. Se no caso a empresa, né, no caso, ela vale menos, né, no caso, do que o patrimônio que ela possui, já é uma boa compra. Por quê? Ela tem mais patrimônio do que, no caso, o valor que ela está vendendo. Vamos fazer de conta, vamos para ser simples, tá? É uma empresa que tem um patrimônio de 1 milhão de ienes. Ela tem 1 milhão de ienes, por exemplo, tá? Mas ela está vendendo por 700 mil ienes. Você dá para notar que é uma coisa, uma promoção. Né? Tá barato, no caso, porque se você comprar toda a empresa, praticamente você está comprando com menos do que o patrimônio que ela tem. Né? Então, isso você consegue analisar. Né?
A mesma coisa. Eu falo normalmente, né, para todo mundo que gosta de fazer compras. Todo mundo gosta de fazer compras em promoções, né? Como que você Sim, sabe? Como que você sabe que aquele produto está em promoção? Você, diariamente, por exemplo, a menina que perguntou, deve ser uma dona de casa também, por exemplo, vai sim. diariamente no mercado, né, ver o produto, né, quanto que custa esse leite, quanto que custa esse pão, né? Se você todo dia, todo mês está acostumado a comprar, por exemplo, um produto no supermercado que sempre está custando 500 ienes, e você aparece ali, cero, mega cero, né, por exemplo, Uhum, promoção, vendendo por 200 ienes, você não vai comprar? com certeza. Então é isso que é bolsa de valores. Você aproveita, faz análise, né? Você tem que ter esse conhecimento para saber Sim. se aquela promoção realmente está barata ou não, né? E se está barato, você compra, certo? Vamos fazer de conta, né? Aconteceu uma necessidade, agora vamos fazer de conta que você, no caso, é uma pessoa que compra e vende produtos, né? Se foi lá, comprou um produto de 200 ienes, que na verdade vale 500 ienes, e a sua vizinha falou, então, tá, eu estou procurando aquele produto, não estou achando, né? Você não tem para vender? E você fala, opa, eu tenho, né? Eu posso vender para você por 400 ienes, tudo bem? Normalmente vende por 500 ienes, eu vou vender por 400 ienes para você. Daí eu falo, oh, tudo bem, obrigado, eu vou comprar, né? O que acontece? Você comprou por quanto? Né, por 200 ienes. Você vendeu por quanto? 400 ienes. Você ganhou 200 ienes, no caso, né? Seu Sim. capital dobrou, no caso, né? Isso que acontece na Bolsa de Valores. Tá? É simples assim, é compra e venda, ok? Perfeito. Só um recadinho, pessoal que está no Face, a gente está dando prioridade aqui para quem está no YouTube, que a nossa live, eu estou dando aqui prioridade nos comentários, mas eu vou ler a de vocês também. Mas se vocês quiserem, pode estar comentando no YouTube Sim, também, todo porque eu mundo. estou vendo que Eu tem conheço bastante tudo. É comentário demais. no Facebook. Só que vamos ver se a gente vai dar conta de Ok? responder tudo. Então vamos Ok, lá. aproveita, gente, que é raramente, né? Aproveita, Mas o é caso raro. A gente não sabe falece. quando que o Thiago vai aparecer de novo. Ah, Mas vamos lá. O Eduardo Yoshiura, ele ok, pergunta aqui: eu viajei de Shizuoka para sim. Suzuka na casa do Thiago para fazer o curso. Ele é um Né? Isso aí, verdadeiro mestre, ainda continuo né? aprendendo com ele. Recomendo muito Ai, seu curso. arigatou Muito gozaimasu, obrigada né? pelo feedback, Eduardo. É, Bom, vamos aqui caso, né, meus também. alunos já raízes, já, né? Sim, Que exatamente. aprendeu em casa. Bom, vamos lá. Aqui só dar uma boa noite para o Diego Cazu, para o Fernando Osler, que deu boa noite aqui para a gente no Face. E uma pergunta aqui do Newton Aguina. Ai, manda aí. Quanto você acha que pode chegar a máxima do índice Nikkei esse ano? Ok, ok, ok. Olha, Vamos lá. Para começar, no caso, né, o índice de Nikkei, no caso, vocês sabem o que é, né? No caso, o Nikkei, no caso, é o Nikkei Heikin, que a gente chama, na verdade, é para ver sim, como que, no caso, né, as principais empresas que eles pegam, né? No caso, para sim. fazer uma tática, no caso de números, para ver quanto que está valendo o mercado em geral, tá? O mercado em geral da Bolsa de Valores, tá? Hoje, para mim não falar besteira, deixa eu abrir aqui o mercado aqui. Hoje o mercado Nikkei Heikin está valendo 27.500, no caso, tá? Tá 27.500 mais ou menos. Ao certo tá 27.498 ienes, no caso, né? Então, o que acontece? O mercado, né? O mercado, quando a gente fala o mercado mundial, tá? O mercado mundial. Porque assim, por que que eu falo mercado mundial se a pergunta foi do Nikkei Heikin, tá? Uhum, E o que acontece? Quando a gente fala da economia, né? Tudo hoje em dia influencia, né? Principalmente o mercado japonês, ele é meio grudado com o mercado dos Estados Unidos, né? Quando a sim. bolsa dos Estados Unidos está alta, o Japão também aumenta, no caso ele está alto também. Quando o mercado dos Estados Unidos está baixo, o mercado dos Estados Unidos, do Japão está mais embaixo ainda. Isso, no caso, é a história que a gente tem no caso da Bolsa de Valores. Por quê? Por que que isso acontece? Porque Uhum, mais de metade dos investidores de Bolsa de Valores do Japão são estrangeiros. O que uhum, acontece? Quando fora tá ruim, dentro tá ruim, tá? Então a gente não tem como ter uma certeza de quanto que, no caso, o mercado pode ser para cima ou para baixo, porque depende de muitas coisas. Que nem a gente agora está tendo esse conflito, né, com os vizinhos, por exemplo, né? Com a sim. China, por exemplo. Qualquer coisa que acontece entre o Japão e a China vai despencar. É qualquer Uhum, coisa que acontecer, né? Mas por outro lado, né? Agora no caso, o Japão, né, está
como falar, numa mudança de política e tudo mais, né, Sim, com os projetos financeiros, né, não vou detalhar, mas projeto NISA e tal, está tudo mudando. sim, O sim, governo está incentivando injetar dinheiro, no caso, na Bolsa de Valores, tá? É a partir do ano que vem que vai mudar, no caso, o NISA, tá? A sim, previsão é do mercado Nikkei aumentar. Não tem como não aumentar, porque todo mundo vai estar investindo capital ali, no caso, para ter vantagens fiscais. Então, sim, a previsão, tá? É desde que não aconteça nenhuma crise mundial, nenhuma guerra adicional, tá? A tendência do mercado japonês é aumentar por causa dessa previsão de injetar muito dinheiro no mercado da Bolsa de Valores, né? Tá? Então, falando dentro do ano, né? Mas vamos fazer de conta que não acontece nada. Até o final do ano, vai passar dos 30 mil, acredito, sem problema, porque, no caso, a tendência do ano que vem já é alta, já começa um pouco antes. Né? O pessoal já uhum, fala, bom, o ano que vem, no caso, as pessoas vão começar a injetar dinheiro, vou entrar antes. Esse, no sim, caso, é o pensamento da maioria dos investidores. Por isso que, no caso, a tendência, né, falando de tendência, no caso, vai ser alta, desde que não aconteça esse tipo de coisa. Mas, conforme eu falei, não tem como prever, porque todos os analistas, né, que no caso existem no mundo, eles falam, não, vai vir para 40, outros falam, não, vai para 10 mil. Mas o que sim. acontece? Eles estão só colocando a opinião ali dele, né, e fala, se não acertar, ninguém tá É, então, verdade. mas se ele acertar, falar, gente, ó, eu previ no ano passado, eu falei que ia chegar a 40. É assim que funciona o mercado de analista, gente, tá? Sim. E Então, cada um fala uma coisa, cara, né, fala uma bebê? coisa, porque Sim, ninguém consegue prever o futuro 100%. Ninguém, nenhum investidor, mesmo, né, o vovô Buffett lá, por exemplo, ele não vai conseguir, sim, no caso, prever 100% no caso do futuro. Por isso que ele também perdeu, né, no caso, perdeu alguns verdade. dinheiro, no caso, né, com o Covid e tudo que aconteceu. Claro que depois recuperou, mas, né, Sim, até os grandes investidores, no caso, eles perdem também dinheiro, né, porque acontece coisas que nem ninguém previa, no caso, né? sim. É, Então, ninguém isso aqui esperava. seria, né? Então, isso aqui seria uma previsão, né? No meu ponto de vista, desde que não acontece essas coisas que ninguém consegue imaginar, né? Que pode acontecer, né? A tendência do Japão vai ser alta por causa desses sistemas que estão mudando. Sim, Aí, é realmente, né? Muita gente vai sair da poupança e vai começar a investir, né? isso, né? Então, Eles querem quanto mexer com mais cedo as pessoas começarem a entender como funciona, elas vão melhor. conseguir Né? aí. Mas Com certeza. independente para onde o Nikkei vai, Uhum. tá? A gente faz análise de empresas individuais, no caso, né? Então a gente Sim, vai procurar promoções, no caso, se tiver, no caso, promoções, a gente compra, se não, a gente não compra. Né? É simples. O ponto interessante, né, é que é assim, como você comprador de itens ou bolsa de valores que seja, quando você vai no mercado, alguém te obriga a comprar alguma coisa? Você tem que comprar ali de qualquer forma? Não. Se você, no caso, não achar interessante, você não compra, certo? A bolsa de valores, no caso, é a mesma coisa. Você pode ficar um mês, 2 meses, 3 meses sem comprar. Mas o que acontece? Muitas pessoas que entram nesse mercado de bolsa de valores pegam um vício de comprar. Se ele vê a carteira dele, ele fala: eu tô com a carteira limpinha, vendi tudo, né? uhum, Ele coça o dedo, falando: não tá boa hora, mas eu vou tentar entrar aqui, né? Então, uhum, acaba tendo esse motivo de toda hora estar no mercado, tá? sim, Mas o certo, né, conforme eu entrei nesse mercado, o ideal seria entrar quando todo mundo está em pânico. Todo mundo vai falar, o mundo vai acabar, que nem na época do Covid, né? Quando sim, começou aquele pico, bolsa de valores lá embaixo, tudo lá embaixo, ninguém fala em comprar, todo mundo fala vende, 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 né? Nessa hora, nós investidores, o que a gente fez? A gente comprou. E todos os alunos que veio junto com nós ganham dinheiro também. sim, verdade. Então é assim que funciona o mercado, gente, tá bom? É Ok. isso aí. Uma pergunta aqui do Diego Cazu. Quais as melhores empresas hoje que estão pagando maior porcentagem de dividend yield, ou seja, dividendos, né? Ok. Bom, é assim, gente, né? Vamos falar. É que eu não gosto só de fazer análise só de dividendos, tá, gente? Eu não gosto de fazer análise só de dividendos. Por quê? Nem sempre aquelas empresas que pagam bom dividendo são empresas que as bolsas de valores, no caso, o valor daquela bolsa de valores vai manter. Por exemplo, se você for buscar só, no caso, de dividendos, no caso no Japão, né? Esses últimos dias eu não tenho pesquisado, tá? Mas tem empresas que pagam acima de 15% ao ano, tá? Num país que, conforme eu falei, tá? Que não é um país que tem inflação, 15% é muito.
no caso, tá? Então, qualquer coisa que acontece naquela empresa ali, por exemplo, não adianta você estar ganhando 15% de dividendo se a ação que você comprou, ela vai valer metade do valor, Sim. entende? Então, tem que tomar muito cuidado com esse pensamento. Vou fazer uma carteira de dividendos com empresas que pagam 10, 15% por ano, tá? Então, respondendo, tá? Existem várias N empresas que pagam acima de 10%, tá? Dentro do ano no Japão, tá? Que mesmo pensando mundialmente, é raro ter, no caso, essas empresas que pagam acima de 10% ao ano, mas nem sempre vai ser uma boa compra, tá? Nem Uhum. sempre vai ser uma boa compra, tá? Eu aconselho, né, pessoalmente, Thiago Sano, aconselho vocês comprar aquelas empresas mais sólidas, tá? Se você é uma estratégia de dividendos, né, tem que ser uma empresa que já faz 10 anos que sempre paga dividendos certo. Quando a gente vai analisar, no caso, os números dessa empresa, ela tem capital, tesouro, no caso, guardado, no caso da empresa, de sobra, que todo ano ela ainda vai continuar pagando dividendos. Tá? Então, se for esse tipo de empresa, eu não vejo nenhum problema. Mas, normalmente, tá? Vamos entender, gente. Vamos entender. Por que as empresas pagam bons dividendos? Ok? Vamos começar a raciocinar agora, né? Por Uhum. que as empresas pagam bons dividendos? Se alguém for empresário, né, já teve a oportunidade de pegar dinheiro emprestado com os bancos, tá? O banco no Japão, eles emprestam dinheiro com juros muito baixos, tá? Então, se as empresas conseguem dinheiro de banco, né, com juros muito baixos, por que no caso ela está oferecendo dividendos altos? Consegue imaginar, gente? Resposta, vai respondendo aí. Por Vai ter quê? um pouquinho de delay aqui. Mas por que, no caso, que uma Sim. empresa pagaria dividendos acima de 10% no Japão, tá? Respondendo. É Tá. simples. Porque o banco não quer emprestar, tá? Se o banco quisesse emprestar para essa empresa, né, com juros menores, ela não pagaria dividendos, no caso, valor acima, tá? É bem simples, na verdade, tá? Então, para elas, né, pensando na quantidade de bolsa de valores, no caso, o capital que consegue manter com a bolsa de valores, eles falam, bom, eu acho que compensa eu vender esse tanto de bolsa de valores, no caso, ações da minha empresa, né, em troca de dinheiro, para mim conseguir aplicar e tal, Sim. tá bom? Porque se as empresas, né, se a empresa, no caso, fala, não, minha ação vale mais, o que elas fazem? Ela não vende. Por Uhum. contrário, muitas empresas, né, que falam, não, minha ação está muito barata no mercado. O que elas fazem? Ela vai no mercado e recolhe de volta, eles compram do mercado as ações. Fazendo assim, o mercado, claro, reage, né, as bolsas de valores, Sim. as ações, Tende a subir. elas sobem, né, mas acontece isso, tá? Mas se no caso, como falando, eles pagam isso, né, no caso é conforme está falando, porque ele está com necessidade, tá? Sim. Necessidade desse capital. Tá? É basicamente uma estratégia, né, para as Isso. empresas terem mais capital para poder estar fazendo aí, né, os Exatamente. investimentos. Enfim, bom, vamos seguindo aqui. Ok, a Mai perguntou aqui novamente. Eu reparei que você está sempre comprando e vendendo as mesmas empresas. Ano passado Ai, você comprava Yamada e sim. Nissan, e esse ano Toyota e Canon. Por que Ai, você faz isso? ai, vamos lá, gente. Para quem me conhece, sabe que eu sou investidor assim. Eu não, no caso, eu nunca invisto em um monte de empresas de uma vez. Eu faço análise de uma empresa, né, duas, três, no máximo cinco empresas, acredito, né? Mas eu foco normalmente em duas ou três dentro do ano. Eu faço meu salário dentro dessas duas e três dentro do ano. É minha estratégia. Por quê? Assim, meu tempo é limitado, tá? Como todo Uhum. mundo, o tempo é limitado, tá? Então, o que acontece? Dentro de 6.000 opções que tem no mercado, por exemplo, para mim falar qual que é bom, por exemplo, eu não vou conseguir acompanhar todo o mercado, é impossível isso, tá? Então, dentro do meu tempo, eu faço análise, faz um filtro no final do ano, para qual serão as empresas interessantes para investir no próximo ano, né? Quem meus alunos sabe, né, que no final do ano eu falei, ó, vou comprar Toyota, e no caso eu vou comprar Canon, né? E em janeiro eu vou fazer meu salário com isso, né? Eu já falei pro pessoal, né? Sim. Eu vou fazer, né, no meu salário com isso. Foi dito e feito. No caso, né? Eu Uhum. tenho agora resultado de 1.700.000 no caso, né? Em janeiro, fevereiro, no caso, né, média de 800 e poucos por mês, com as ações que eu falei que eu ia investir. E de fato, né, os alunos sabem que diariamente eu posto ali meu Sim, resultado, sim. né? Todo dia, Então ali, ó, ganhei tanto, todo dia tem todo lá a mundo vê. notificação. Isso é fato, né?
Então, o que Sim. acontece? É motivo de eu investir só em algumas empresas, né? É simples. É porque, no caso, eu analisei tão bem aquelas ações que, no caso, eu sei quando comprar e quando vender. Simples. Bom? Perfeito. Vamos lá. O Cleiton pergunta aqui, Tiago, há Sim. risco de acontecer um caso das lojas americanas com uma empresa aqui no Japão? Possível acobertamento de dívidas? Nesse caso, o que o Ah, sim. governo faria e Ok. como faria os investidores? Ok. Eles devem estar falando das americanas, por exemplo, né? Que aconteceu E lá isso que no Brasil. aconteceu lá no Né? Brasil, É. se é possível acontecer aqui no Japão Bom, também, como é que eles vão se ok. lidar com isso, né? Ok, vamos lá. Se é possível ou não, né? Desde que no caso seja, vamos falar, uma empresa que não tem muita, não vou falar que não é muito grande, mas o que acontece? Aqui no Japão, a lei de Kaikei, que a gente fala de contabilidade, é muito, muito, muito rígida, tá? Então é muito difícil, no caso, acontecer o que aconteceu lá. Falou, opa, eu pensando bem, eu fiz o cálculo aqui e acho que a gente não vai fechar as contas. Isso não acontece no Japão, é muito difícil, tá? Muito difícil. Desde que não seja fraude, tá? Que acontece fraude, já aconteceu no passado também no Japão, de algumas empresas, no caso, né, de fraude, má intenção, no caso, Sim. feito isso no mercado. Se a possibilidade é zero, não, não é zero, tá? Mas comparando com muitos países do mundo, é muito pequeno a chance disso acontecer, né? Por exemplo, se a gente falar a Toyota, né, uma empresa mega gigante, Sim, acontecer esse tipo multinacional. de coisa, no caso, é possível, Uhum. né? Eu já considero impossível, tá? É muito difícil isso acontecer numa empresa como Toyota, por exemplo. Tá? Então, quando a gente vai fazer análise dessas empresas, vocês têm que comprar, no caso, empresas sólidas em base de números, gente, tá? Que nem as americanas lá, tá? Eu não acompanho o mercado, no caso, brasileiro, tá? Eu não invisto no Brasil, na bolsa, tá? Eu sou investidor aqui no Japão. Mas de tantos alunos perguntar por quê, por quê, por quê, por quê, foi simples, eu vi ali. Por que as pessoas, no caso, perderam dinheiro ali com americanas? No caso, né? É simples. Quando, no caso, caiu 70% ali, no caso, Uhum. muitas pessoas que não estudaram, opa, mega promoção, vou comprar, né? Mas o que acontece? No mercado de bolsa de valores, se você compra, no caso, em uma empresa só no oba-oba, sem estudar o porquê ela está naquele valor, tá? Ela pode acontecer de novo, de perder 90% ou 50%, e no caso ela pode valer nada também. Uhum. Tá? Então, não Exatamente. é porque a empresa está 50%, 100%, né, ou 100% não, porque ela não, né, 100% é impossível, mas se ela está 70% mais barato agora, não é por isso que, no caso, você vai, no caso, investir nessa empresa. Né? Uhum. Então, o que acontece? Você só investe nas empresas sólidas se você tiver, no caso, um estudo. As pessoas perdem dinheiro na Bolsa de Valores porque não estudou. Tá? É simples. Quem estuda não perde, gente. Não perde. Não tem como. Tá? Porque se você estudou sobre o que é barato, né? Qual que foi histórico, tudo, né? Vamos fazer de conta, gente, vamos lá, né? Para quem investe. Vamos fazer de conta que, no caso, você comprou uma ação, né, da Toyota, por exemplo, a 2.000, tá? Ó, um pouco tempo atrás estava 2.000, tá? Vamos fazer de conta que acontece uma super crise, né? Super crise mundial aí, e de 2.000, no caso, ela foi valer a 1.000, ok? Como Sim. investidor, o que as pessoas fazem? Eles fazem a média. Uhum. Você comprou, no caso, um lote a 2.000, você vai comprar outro lote, no caso, a 1.000. O que acontece? Você vai ter média de dois lotes a 1.500. Ok? Quando, no caso, passar essa crise mundial, ou que seja, que aconteceu, esse colapso, tudo que aconteceu, esse 1.500, no caso, se ele voltar para 2.000 de novo, entende? Você vai Uhum. ganhar 500 duas vezes, você vai ganhar milão ali, no caso, né? Sim. Então é assim que funciona a bolsa de valores, tá? Então, para você, no caso, perder todo o capital é muito, muito, muito difícil desde que você fez lição de casa, né? Uhum. Tá? É mais ou menos assim. Com certeza. Isso aí. Deixa eu só dar uma boa noite aqui para o Juliano Kanabushku, que ele mandou um boa Ai, noite pra Juliano, né, ganhando gente. muito dinheiro. Sim. E aqui temos uma pergunta do Newton Aguina, né? Ok, Quantos vamos lá. ativos você acha que deve ter na carteira? Ok, vamos lá. É, Bom, é assim, gente. Depende de cada um. Uhum. Não existe, tá? Não existe uma carteira ideal para todo mundo. Não existe, tá? Mas é assim, tá? Quanto mais jovem você for,
mais risco você pode ter, tá? Então, por exemplo, se você for, por exemplo, tiver 20 anos aí, tá? Se você é uma pessoa que tem 20 anos, sua carteira, no caso, uma boa parte pode estar em ações, né? Você pode ter até uma boa porcentagem em Forex, não tem problema. Uhum. Mas você também tem que ter aquela parte segura de fundos, né? Estratégia de dividendos, de repente separar um Sim. capital para comprar imóveis de aluguel, né? Então você precisa ter esse tipo de carteira, tá? Mas conforme sua idade vai avançando, vai com 30, 40, que nem se você é uma pessoa que tem 40, tá? Você nunca pode tentar buscar o mesmo risco de uma pessoa que tem 20, no caso, né? Se você tem 50, já está numa idade que você não pode mais errar, né? Se você está Uhum. com 60, a sua carteira tem que ser muito conservadora. Por quê? Porque você não vai ter mais pique para trabalhar como tu era mais jovem. É simples, gente, Sim. tá? Então, se a gente falar quantos ativos eu preciso, depende do seu capital, tá? Depende do seu capital e da sua idade. Por exemplo, se você falar, bom, só tenho 100 mil, né? Quantos ativos é que eu posso ter? Gente, 100 mil Sim. não tem como fazer uma carteira, no caso, completa, tá? Mas se você é uma pessoa que tem alguns milhões, aí a gente já pensa, oh, que eu vou ter isso, vou ter aquele outro, tá? Mas o ponto é, né? Você não pode, no caso, tentar buscar dinheiro rápido e fácil, como algumas pessoas vendem essa ideia, no caso, tá? O ponto é, desde que você, no caso, não continue aportando, tá? E você não tem uma boa rentabilidade geral, no caso, no investimentos, tá? É só com investimento, tá? Só com investimento, vamos fazer de conta que você começou com 1 milhão, né? Mas se você não aporta mais, no caso, vai ser muito difícil você enriquecer o investimento, no caso, tá? Isso é muito difícil. Então, no começo, não tem jeito, você tem que trabalhar, aportar todo mês, criar um bom patrimônio, né, para conseguir diversificar, no caso, ter várias, no caso, ativos, né? Mas alguns ativos que no caso, Thiago, tenho, né? Uma boa parte, né? No meu caso, eu tenho uma carteira bem diferente da maioria, né? Minha carteira de investimento, a maior parte tem imóveis, no caso, né? Uhum. Se eu falar, mais de 90% do meu patrimônio total está em imóveis, né? Sim. Então, o restante, né, no caso, eu invisto também em bolsa de valores, né? Faz um tempo que eu não faço Forex, no caso que já tem professora que investe nisso, eu investi 2 anos atrás em Forex. Quem lembra, no caso, fez o desafio, se consigo viver de Forex, no caso, né, bati quase 10 milhões, falei, bom, Uhum. mas foi suado, eu trabalhei que nem, né, gente grande ali no Sim. Forex, mas eu provei que é possível, mas ali já vira um trabalho. Sim. A professora Amanda, no caso, vai fazer outra live explicando sobre Sim, Forex e semana que tal, vem né? ela, semana que Gente, né, vem. lembra, não vai ter, mas ela, né, no caso, o Forex para mim é trabalho. Você precisa Sim. estar ali, no caso, operando toda hora, né, analisando toda hora. Então é trabalho. Mas já, no meu caso, bolsa de valores, no caso, para mim tem que ser alguma coisa, vamos falar, natural, como eu falei no começo. Eu não posso, no caso, pensar que bolsa de valores, por exemplo, né, eu vou precisar dedicar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas do meu dia. Não. Hoje em dia, né, dia light para mim, eu invisto, por exemplo, 5, 10 minutos. Quando eu tô rimar na parte da manhã, no mercado mais agitado, das 9, que nem hoje, das 9 até 9h50, no caso eu tirei 26 mil, foi aquele tempo que eu dediquei, 50 minutinhos. Mas se é 50 minutinhos na frente do computador, não, eu tava mandando mensagem, no caso, para meus corretores, para os alunos, estou respondendo meus e-mails, enquanto isso estou acompanhando o mercado, né? Então Sim. é um pouco diferente, né? Mas o que eu gosto mais da Bolsa de Valores? Você pode comprar as ações, deixar programado, esquecer, no caso que você está investindo, e depois, quando a bolsa de valores, no caso, bater no valor, né, que você, no caso, programou para vender, você vende. Simples. Né? Isso que, no caso, é bom. No caso, na Sim. SPI, você consegue deixar programado por 3 semanas. 3 semanas, quando eu tô muito estou quando chegou, tô, né? No caso, eu só programo a cada 3 semanas. Só, gente, só 3 semanas, 3 semanas. No caso, eu faço um investimento e nada mais. Né? E quando eu faço esse reajuste de cada 3 semanas, eu não levo nem 10 minutos ali para reajustar. É reajuste. Tá? Perfeito, muito Ai, obrigada. Bom, e para a gente sim, encerrar aqui as perguntas, a nossa pergunta principal, que foi o tema dessa live, sim, quais são os sim, principais erros que sim. toda pessoa que começa na bolsa comete? Quais são os piores, Thiago? Conta Ai, pra ok. gente.
Ok, vamos lá, gente. Falar dos piores, tá? Sim. Bolsa de valores, tá? Para quem não conhece muito, tá? Você tem, no caso, um sistema, né, que você usa alavancagem. O que é alavancagem? Você pega dinheiro emprestado da corretora para investir. Ou seja, você está investindo um dinheiro que não é seu, tá? Em troca de juros, no caso, né? Aqui no Japão, a alavancagem são 3 vezes. É uma alavancagem baixa, né? Para quem está Sim, acostumado, comparado com né, os outros com os investimentos. outros investimentos que a gente faz 100 vezes, né? Às vezes com alavancagem, 3 vezes é nada. Mas para quem, né, 3 vezes numa mão, no caso de uma pessoa que no caso é meio vida louca, no caso faz coisas erradas. Como assim coisas erradas, né? É, a principais coisas que as pessoas fazem, né? A alavancagem, primeiro, na bolsa, a corretora, a maioria das corretoras só libera com 300 mil ienes, a partir de 300 mil ienes. Você coloca 300 mil ienes ali, você já consegue movimentar 1 milhão praticamente, que é Uhum. 3,3 vezes ao certo, né? 1 milhão praticamente. Então, o que Sim. acontece? Você só tem 300 mil, mas você pode investir 1 milhão. Uhum. Já começa a falar, opa, né? Alguma coisa estranha, no caso, já é um risco a mais, no caso, né? Você está investindo dinheiro que você não tem. Tá? Sim. Se for uma pessoa que tem dinheiro à parte ainda para poder investir, né, tudo bem. Mas o que acontece? O que as pessoas mais fazem de errado, né? Fala, ok, vou comprar uma ação, né? Comprar uma ação ali de 300 mil ienes. As pessoas nunca querem começar com aquelas empresas mais humildes de 40, 50 mil ienes, né? Ou até menos. Não, ele fala, não, ó, já que no caso eu vou começar, eu vou comprar aquela super empresa ali, eu vou comprar a Honda agora, que a Honda está custando, no caso, 300 mil ienes. O Thiago falou que ele ganhou dinheiro com a Honda, no caso, vou É. comprar a Honda aí, vamos ver, né? O que Uhum. acontece? A pessoa compra, Sim. no caso, um lote ali da Honda ali por 300 mil ienes. Sabe o que acontece, né? A pessoa não fez a análise certo, vai cair, né? Então, o que muitas pessoas faz? Tá 300 mil ienes, tá 3 mil ienes ali, no caso, ações da Honda. Sim. Caiu para 2.950. A pessoa vai lá e fala, já estou perdendo aqui, né? O que a pessoa vai Uhum. fazer? Ela vai lá e comprar de novo, Hum. entende? Porque Para ele fazer tem a capital média, para fazer a né? média. Fala, escutei, tem que fazer a média. Mas a pessoa faz a Sim. média ali, bem curtinha ali. O que Pequenininha. acontece? E daí acontece mais alguma coisa e ali cai para 2.800. Uhum. E a pessoa pensa, poxa, eu quero comprar mais um, mas eu já estou faltando dinheiro. O que Uhum. as pessoas faz? Pega dinheiro que ele não pode investir, coloca ali na corretora e fala, vou comprar mais um. E Sim. comprou a 2.800, né? E o que Uhum. acontece? Ele já está no limite ali, né? Mas Sim. o que acontece, né? Se ele não fez análise, a ação vai cair mais ainda, né? Ele caiu para 2.600. O que acontece? A corretora vai falar: alarme, alarme, se você não colocar mais dinheiro, a gente vai liquidar os seus pedidos. E a pessoa fica desesperada, vai lá, passa no cartão de crédito, pega dinheiro e Hum. coloca mais ali. E Meu o que Deus. acontece? Falou, opa, agora foi. Daí sobe um pouquinho, né? Uhum. Vamos fazer de conta, voltou ali um pouquinho, né? Ele ficou positivo, né? Em vez dele liquidar tudo, né? No caso, falar, opa, passou, vamos começar de novo. Não, a pessoa falou, opa, eu acho que eu vou ganhar dinheiro Agora nesse vai. negócio. Agora Agora vai, vai, né? agora vai. E ele vai lá e compra mais um ainda com dinheiro que ele não tem. Sim. E daí o que acontece? E daí aquelas ações que no caso subiu até 2.900 que ele estava ganhando, vai para 2.500. E aí estoura a conta, no caso falando você tem que colocar dinheiro, mas ele não tem da onde tirar o dinheiro. E quando ele vai ver, ele perdeu uma boa parte do capital ali, no caso, no investimento, porque ele não teve capital para aportar mais. Uhum. Então, acredito que isso muitas pessoas faz de início de errado. Primeiro, tenta ganhar dinheiro muito rápido, usa alavancagem, nem entende da bolsa de valores, já quer fazer alavancagem. Sim. Ele vai lá, compra uma ações, fala, opa, já caiu 10 mil. No caso, eu não quero perder esses 10 mil, então eu quero comprar mais para tentar fazer essa média aí, que tanto o pessoal faz, é um nampinha aí que o pessoal faz, quero Uhum. comprar aí para ver. Né? Então ele faz nampinha errado. Lembra quando eu falei, comprar 2 mil? Se você comprar 1.000, depois 1.500, tudo bem. Mas se você comprou 2 mil ali, depois 1.900, 1.800, 1.700, isso que o pessoal faz de errado. O pessoal Uhum. vai comprando de picadinho, 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 e cada vez mais desesperado, e o pessoal, em vez de fazer uma análise, não, ele fica torcedor. Vai subir, vai subir, vai subir. Deus, olha. Né? É, nessas horas todo mundo vira religioso, né? Então, não é assim, investidor, gente. A gente Sim. não, no caso, né, a gente não fica, no caso, orando para as, né, as ações Uhum. subirem.
No caso, a gente não fica torcendo o torcedor, não é assim, tá? Então, o que acontece? Se, né, você tivesse estudado certo, falou, ok, eu comprei, no caso, a 3 mil, comprei certo ou não? Então, fez análise, falou, não, não comprei tão errado. Eu não comprei tão errado, né? Porque a Honda já ficou várias vezes acima de 3 mil. Pode ser que aquele que eu falei agora foi durante um mês, né? Uhum. Passou um mês, a Sony foi lá para 3.500. É, Isso que acontece no mercado. E se você tivesse comprado aquela única ação e mantida ali, no caso, você tinha ganhado dinheiro. Mas sim, você, doido, né, foi fazer tudo isso, que não deve, que não é ensinado isso, mas a uhum, pessoa, no caso, fala, não, opa, eu sou o cara, né? Então vai sim. lá tentando fazer esse tipo de coisa e acaba perdendo dinheiro. Tá? Então as pessoas só perdem dinheiro por falta de estudo e, no caso, por essa parte de empolgação, o controle emocional que não conseguiu, no caso, né? E no caso é aquela, cada palavra em português é Ganância? ganância, isso é ganância. A pessoa é gananciosa, né? Ela quer ganhar muito rápido, fácil, muito, né? Sim, porque já viu em filme, né? Já viu Isso, aquelas ela coisas. vai ficar milionário ali, né? Mas Sim. não é assim, gente. Primeiro passo, gente. Primeiro passo, aprender. Tá? Aprender. Você precisa aprender a apertar os botões, vocês precisam entender o que é a Bolsa de Valores. Pelo menos vocês têm que entender tudo que eu falei, no caso, nessa live aqui. Fala, não, eu entendo o que o Thiago está falando. Não faz sentido o que ele está falando. Né? Se você já Sim. está nesse nível, ok, sem problema. Você pode começar a investir em ações, no caso, aquelas ações mais em conta, mas mesmo assim, ações em conta, mas que seja mais sólida, no caso, né? E se Sim. você, no caso, tem medo de fazer investimento, em vez de você mesmo fazer investimento, vamos comprar fundos, no caso, né? Vai comprando ali 1.000 a 1.000, 5.000, 10.000, tá? Enquanto isso, né, você vai treinando ali. E se eu comprasse a 3.000, quanto que é? Eu fazia muito isso com os alunos. Pega um caderninho ali, você não tem dinheiro ainda? Tudo bem, vamos estudar ali. Vamos fazer de conta. Hoje eu comprei as ações e tal. Você Hum. anota ali no caderno, né? Faz a simulação, É né? uma simulação. O que aconteceu, né? Subiu, perdeu. Por que isso aconteceu? Então é Hum. tempo de estudar. Vocês precisam ganhar, como o Hiroshi fala, é tempo de tela, no caso, né? Vocês têm que ganhar Sim. experiência para depois vocês entenderem. Porque investimento é assim, gente. Você tem que estar ciente do que você está fazendo. Investimento não pode ser sorte, tá? Sorte não, né? Você tem que saber o que você está fazendo, porque é só assim que você se torna um investidor. Porque senão é uma jogatina. Você está apostando que vai subir, apostando que vai cair. Não, gente, não é assim que funciona, tá? Então, para se tornar um investidor, vocês precisam estudar. Todo mundo que te prometer dinheiro fácil, rápido e garantido é golpe, 100%, 100% é golpe, tá? Então vocês precisam estudar, tá, gente? Estudar, tá? Então esse é o ponto. Por isso que no caso existe o curso Investidores Online, para vocês não perder dinheiro à toa. Tá? Então vocês precisam estudar. Eu ainda falo para as pessoas, principalmente hoje em dia, para quem me conhece como empresário e sabe, né, entende que para Uhum. mim não faz sentido, né, no caso, eu enganar as pessoas, né, porque eu já tenho bastante dinheiro, tá, gente, eu tenho bastante dinheiro, não preciso de dinheiro. Mas então eu ensino as pessoas, né, então as pessoas falam, realmente o Thiago é empresário, eu vejo a empresa dele, tem vários funcionários, né, mesmo assim ele tira tempo para ensinar, né? Então é diferente dos outros, tá? Esse que é o ponto, tá? Eu ensino no caso porque eu quero ver mais pessoas bem. Tá? Por isso que eu não prometo milagres, eu falo estuda, estuda, puxa a orelha de todo mundo, né? Para todo mundo estar estudando e ter resultado. E simples, é assim, tá bom? Perfeito. Ai, É isso aí. Eu queria só agradecer aqui o é, Cláudio, que ele comentou, ele deu risada aqui naquela parte que estava falando que a sim. pessoa vira Ah, religiosa, sim, sim, sim. enfim. Ai, Bom, muito obrigado pelos então, comentários, gente. sim, gente, muito obrigada pela participação de todos. Bom, já estouramos aqui o nosso horário. Foi muito bom, aprendi bastante, aprendemos muito aqui com a conversa com o Thiago Sano. Bom, Thiago, e Sim, você vai estar junto com sim, o professor Hiroshi, né? Dia vinte e sim. cinco e 26 Exatamente, tá, de gente? março, em Faz um bom tempo, Comac. na verdade, né, que eu não dou curso, porque hoje em dia o Hiroshi que dá curso praticamente, né, mas no dia 25, 26, né, em Comac, eu, Thiago, pessoalmente, eu vou estar lá ensinando todos vocês, tá, sobre Bolsa de Valores, vou estar ensinando algumas estratégias que eu uso, no caso, né, como que, no caso, eu tenho esses resultados constantes. O que, no caso, eu consigo, como eu falar,
passa para muitas pessoas, o ponto é que meus resultados são constantes, no caso, né? Sim. Constantes. Eu não vou falar duvido, mas no caso, eu não conheço, né? Não Uhum. conheço ninguém da comunidade nossa, no caso, que tem esses 15 anos de resultado constante, todo ano, todo mês, todo ano, todo mês, como eu tenho. Pelo menos eu não conheço, tá? Se vocês conhecem, me apresenta, que seria um bom professor para nossa escola, tá? Mas eu não conheço ninguém, no caso, que tem esse resultado durante 15 anos, todo mês, no caso, como a gente tem. Tá? Então, esse seria um dos pontos, né, que eu queria focar para vocês entender, né, de como que a gente, no caso, tem resultado de verdade, tanto que a gente posta o resultado relatório oficial ali das empresas, né, e aí a gente tem essa experiência para poder passar para vocês. E mastigado, esse é o mais interessante, a gente consegue mastigar. Então, primeiro ponto, se vocês, no caso, não entendem nada sobre investimento, não tem problema, a gente pega praticamente, literalmente, sua mão e ensina desde o começo, né, de passo a passo, né, como que você consegue investir nesse mercado, né, bolsa de valores, tá? Se for falar, no caso da maioria, das maiorias pessoas que não estudam e entram nesse mercado, sai falando mal, tá? Porque Sim, perdeu o dinheiro. Você vai escutar muitas pessoas falar mal do mercado Bolsa de Valores, como eu também escutei muitas pessoas falar mal da Bolsa de Valores. sim. Mas a partir do momento que realmente você estuda, né? Você, no caso, tem a experiência, aí sim você pode opinar se é bom ou não, tá? Mas primeiro você tem que estudar e realmente, no caso, tem uma experiência ali há alguns anos para ver se realmente isso vale a pena ou não. Eu cheguei na conclusão que, no caso, bolsa de valores, pelo menos, é um ativo que eu nunca vou perder, no caso, na vida, desde que, no caso, eu continuo com a minha estratégia, né? Porque é muito difícil a gente perder quando a gente entende como funcionam as coisas, né? Então, vamos aprender com as pessoas que têm resultado e, no caso, a gente tenta passar da maneira mais fácil, mais simples possível, né, para todo mundo conseguir entender e ter resultado. Tá? É o primeiro passo, estudar, gente. Não pensa, vou entrar no curso já ganhando dinheiro. Não, vamos primeiro estudar, aprender. Depois, resultado financeiro vem com o tempo, gente. Vem com o tempo. Tá? Então, vamos, no caso, estudar primeiro, aprender de verdade, tá? Não se ilude com as pessoas falando que dinheiro, no caso, vem fácil, rápido. Não, gente, vocês têm que estudar, tá? Estudar e ponto. É igual uma analogia, né, que eu sempre uso também, né, Thiago? Não adianta a Sim, pessoa querer ganhar salário de um médico, que o sim, médico ali estudou 8 anos, fez sim, sim. toda ali coisa, em um dia, em um mês, Não tem como, né? né? Tem ali o período que a pessoa precisa se dedicar, precisa estudar, é a Sim, mesma coisa, né? Questão de exatamente. estudo, esforço e dedicação. Ai, Então, exatamente. é isso aí, minha gente. Bom, então vamos encerrar aqui a nossa live. Muito obrigada para todos. Vamos deixar essa live no ar também. Toda semana a gente vai estar fazendo ela ao vivo. Vamos participar aí. Convido a todos vocês Ai, para estarem todas as quintas-feiras, ou às 8 ou às 9 da noite. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Bom, algum outro recadinho, Thiago, que você gostaria aí, de falar, de vamos finalizar? arigatou, né, para a live de hoje, né? Foi a primeira live que a gente vai fazer, né, a partir de hoje, no caso, todas as quintas, né? Então, gostaria que Sim. vocês, no caso, participassem todas as quintas, se possível, né? Que a gente vai tentar trazer mais informações sobre investimento para vocês, né? Como é live aberta, é gratuito. Claro que, no caso, como é live, no caso, gratuita e aberta, no caso, a gente não vai ter conteúdos sólidos como a gente passa Sim. dentro do curso. Tá? Então, quem quiser aprender de verdade, no caso, matricula, no caso, na escola, no caso dos investidores. A gente tem curso online, tem um curso presencial, como a gente está falando. Muitas pessoas sempre falam, Tiago, eu gostaria de fazer seu curso, gostaria de fazer seu curso, né? E passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Tem pessoas que me seguem quase 10 anos ainda continuam falando, um dia eu vou fazer seu curso, né? Faz agora, Verdade. gente, faz agora, porque se vocês soubessem tantas oportunidades que vocês perderam nesses anos, né? Você É, pensa, todo mundo que estuda comigo, eles falam, por que que eu não comecei antes? Todo mundo fala isso. Por que que eu não conheci o verdade, Thiago antes? Tá? verdade. Você já me conhece agora, então aproveite a oportunidade hoje, agora, ok? Então, esse aí é o meu recado para vocês. É, até no grupo de alunos, né? Todo mundo, Sim, eu devia ter entrado antes, eu devia ter entrado, mesmo sendo pois, aluno já, né? pois é. É muito assim mesmo. Bom, gente, muito obrigada. Vamos encerrando a live aqui. Muito Ai, obrigada, Oscar-san. Thiago-san. Arigatou gozaimashita. Então é isso aí, minha gente. Até semana que vem. Ai, bye bye. Até mais.